Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, preparamos uma linda mesa com o nosso desjejum para receber você, para conversarmos um pouquinho sobre saúde. Segunda-feira é dia de recebermos novos convidados. Eu queria apresentar para você aquela que vai estar conosco ao longo de toda essa semana. Queria apresentar para você agora a doutora Narjara Boechat. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia a todos. Alegria recebê-la aqui, que bom ter a sua disposição conosco para passarmos uma semana conversando sobre vários temas, viu? Você é natural do Acre, é isso, doutora? Isso, eu sou natural do Acre. E aí cursou, vou apresentá-la aqui, ela cursou medicina aqui na Universidade Estadual do Amazonas, possui uma especialização médica pela Fundação Hospital Adriano Jorge, tem um doutorado em imunologia básica e aplicada pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente é supervisora dos postos de enfermagem 3 e 4 do Hospital Manaus. Ou seja, você é responsável pela internação das pessoas? Isso, dos pacientes que ficam internados nas unidades clínicas do Hospital Adventista. E você que coordena todo o trabalho com eles. Isso. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Ela já serve aqui no Hospital Manaus há 17 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. O Hospital Adventista foi meu primeiro emprego, recém-formada, e fiz toda a minha carreira aqui, graças a Deus. Mas que bom ter a sua presença nessa semana e vamos conversar sobre vários tópicos essa semana, tirando dúvidas. Vamos começar falando um pouquinho sobre o controle de doenças crônicas, né? Quais são as principais doenças crônicas que geralmente os clínicos tratam? Então, pastor, as principais doenças crônicas que os clínicos tratam e que são doenças que levam às internações clínicas, a gente tem, né? O diabetes, a hipertensão arterial, as doenças cerebrovasculares, que a gente coloca aí, os acidentes vasculares encefálicos, as anginas, né, instáveis e estáveis, os pacientes que têm uma propensão a ter infarto, pacientes obesos também ficam conosco, né, e com suas múltiplas comorbidades que a obesidade traz, pacientes com doenças musculoesqueléticas, como dor lombar, pacientes com artroses. Então, são esses pacientes que costumam ficar conosco, internados, e que o clínico costuma fazer o manejo dessas doenças. Entendi. Como é que a gente pode fazer um controle adequado para dar uma melhora de qualidade de vida desses pacientes? Então, a primeira coisa que a gente fala do controle adequado da doença é o paciente entender a doença que ele tem. Okay. Então, ele ter a consciência da doença que ele tem e saber a importância de um bom tratamento, né? Então, ele seguir à risca o tratamento que o médico está passando para ele. A segunda coisa é a gente educar esse paciente em que ele tem que persistir nesse tratamento e melhorar o estilo de vida. Então, um bom controle, né, dos sintomas, um bom controle da alimentação, melhorar os hábitos de vida, então praticar alguma atividade física. Lembrando que a atividade física ela tem que respeitar as limitações do paciente, a gente não pode também exigir um grau de atividade física num paciente que não vai conseguir, mas o que ele conseguir já é válido, né? Ok. Uma outra coisa importante também é um apoio tanto familiar quanto da comunidade, quanto um apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, é esse paciente ter um apoio não só do médico, mas de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de toda uma equipe para conseguir fazer com que esse controle seja de forma adequada. E o Hospital Manaus ele traz um diferencial, né? Aqui tem um apoio grande na parte espiritual, né? Isso. Isso é muito importante para o paciente também, né? Hoje em dia a gente tem várias pesquisas clínicas mostrando que o apoio espiritual e emocional para esse paciente, ele faz a diferença tanto na qualidade quanto na melhora de vida desse paciente. Inclusive melhorando, como a gente fala, ele não melhora o desfecho clínico, ou seja, ele pode não melhorar o tempo de internação, mas ele melhora a qualidade desse paciente. Excelente, viu? E quais são as melhores práticas para as gestões dessas múltiplas condições crônicas que às vezes encontramos na clínica? Então, como eu falei, a primeira é a educação. Então, é a gente realmente educar o paciente na doença que ele tem, ele entender que ele precisa tratar de forma adequada, ensinar... Tem pessoas que não aceitam, né, a própria doença? Não. Principalmente as doenças crônicas é difícil, né? Porque o paciente tem que entender que ele vai ter aquela doença para a vida inteira. Então, você tomar uma medicação aceitar, né? Todo dia é complicado. Então, essa aceitação, essa educação é primordial para o paciente. Então, entender o estilo de vida desse paciente, né? E aí fazer com que as medicações elas sejam colocadas no momento do dia
que seja de fácil aceitação e que o paciente consiga lembrar. Então, tomar o remédio da pressão próximo ao horário do café da manhã, próximo ao horário das refeições ajuda, ou de uma atividade que ele faça, né? Então, isso vai ajudar bastante. A segunda coisa é o controle dos sintomas desse paciente. Então, cada vez que ele tiver um sintoma novo, ou seja, ele está com mais dor de cabeça, né? Ele está sentindo a perna mais inchada, ele está sentindo dor na nuca, ele ir ao médico para ver se esse controle está adequado ou não. Ok. Né? Doutora, muito obrigado por suas explicações hoje. Voltamos amanhã? Sim. Então amanhã a gente te espera de volta e vamos falar um pouquinho sobre check-ups e prevenção. Por isso você não pode perder o programa de amanhã. Doutora, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra então. Até amanhã.